Eu quero saber do Laurino primeiro sobre o veganismo. Quando que ele surge ou tem relatos de, no passado, alguma civilização, algum grupo humano já comia só vegetais ou deixava de comer carne? Ao longo da história, a gente vê que o ser humano sempre se questionou de diversos assuntos e um deles era a sua relação com os animais. Ah, é? É, né? Então a gente Sagrado. a gente tem questão de Pitágoras, né? Que era um dos primeiros nomes que surgiu, que questionava isso. Historicamente, diz que ele não consumia nada de origem animal. Ah, é? Né? Exato. Não sabia dessa. Eu não gosto muito de afirmar, porque sempre que você fala de algo muito histórico lá atrás, você sabe que pode ter uma série de questões que sabe-se lá se mudou, como chegou até nós, mas historicamente tem isso. Mas ao longo do tempo a gente vê isso crescendo. Eu acho que talvez a gente tenha alguns momentos interessantes. Jeremy Bentham, que era um filósofo, né, utilitarista, ele usa uma expressão muito interessante numa obra dele, se eu não me engano, no século XIX. E não era uma obra que ele falava diretamente sobre a questão animal. Mas em dado momento ele fala sobre as questões da relação do ser humano com o animal e ele diz algo que eu diria que é daqueles pontos que começam uma nova visão, que era o seguinte. Se questionava muito sobre o fato do ser humano ser diferente em relação ao animal e o animal ter consciência, ter inteligência, não ter capacidade de fala. Naquela época era muito questionado isso, né? Hoje em dia nem é mais. Eu posso falar depois sobre isso também. E aí, naquele momento, Vilela, ele diz algo que eu sempre lembro, assim, quando estou conversando, ele diz assim, não importa se eles são inteligentes, não importa se eles falam. O que importa é se eles sentem. Cara, isso é muito forte, porque você concentra o aspecto da nossa relação com os animais, não baseado na capacidade dele falar ou dele dizer... Não é sobre isso, porque entre nós mesmos, a gente não leva isso em consideração. Você não leva em consideração se uma pessoa é mais inteligente ou menos, se ela merece sofrer mais ou menos. Não. Você detecta que aquele ser tem a capacidade de sofrer e fala, cara, sofrer não é legal. E se eu posso evitar, por que não? Essa é a grande pergunta. Aí um outro ponto, né? E aí vários outros vieram, né? Conversando e avaliando essa questão. E em 1944, a gente tem um britânico que era da Sociedade Vegetariana Inglesa, ou britânica, acho que é britânica, que consumia leite e ovos, né? Então, inclusive, se a gente quiser falar sobre qual a diferença vegetarianismo e veganismo... Acho legal explicar isso. Acho bem legal. Inicialmente, né? Porque eu sou mais velho, antigamente era vegetariano. Depois surgiu o vegano. Tem uma diferença, né? Mas então, era vegetariana na época, eles consumiam leite e ovos e ele começou a questionar essa questão. Falou, pô, muitos de nós aqui não consomem carne por conta do animal. Mas, cara, comer ovos, tomar leite, comer laticínios... tem uma relação de exploração com o animal, por que não tirar? E aí ele foi expandindo isso e aí surgiu o termo vegano, que era do termo vegetarian, né? Ele tirou o meio e pegou só o V e o gan, e ficou vegan. Né? Ele criou esse termo em 1944. E aí... É muito louco, só te interromper, é muito louco pensar que numa época de guerra, né? 1944 é a Segunda Guerra ativa. Sim. O cara pensar, onde escassez de alimento era uma coisa muito latente, o cara parar pra pensar nisso. Sim. Acho muito louco, né? O cara, ele é um cara super simples. É meio fora da média, né? Um cara muito acima da média. E aí, em 1975, que foi o livro que me veganizou, a gente tem um outro ponto que eu acho que esse é o que fundou, digamos assim, o movimento vegano moderno como a gente conhece. Que é a obra Libertação Animal, do Peter Singer, que é um filósofo. Ele é considerado um dos 100 mais influentes da nossa era. E ele trabalha muito o termo, que eu não gosto de usar muito, porque fica muito termos assim, que às vezes levam o assunto para questões, mas que é bem importante esse termo, né? Que não foi ele que criou, esse termo foi criado 2 anos antes, ou 3 anos, que é o termo especismo. Já ouviu falar nisso, Vilela? Já. Que é a ideia, né, de como um grupo, no caso a espécie humana, se sente superior a outros grupos, no caso, os outros animais. E baseado nesse termo e nesse conceito, ele desenvolve essa obra, Libertação Animal,
relacionando uma série de questões bem interessantes, que eu acho que aqui a gente vai poder falar também. E aí eu li esse livro em 2003, nem tinha sido lançado aqui no Brasil, eu peguei uma versão de Portugal, do português de Portugal. Cara, eu li aquilo em 2 dias, assim, tipo, engolindo aquilo mesmo, comendo o livro. Fechei e falei, eu nem sabia que era vegano, porque não existia mesmo o termo, aqui era bem desconhecido. Falei, cara, eu sou vegano. Minha esposa, vegano? Cara, o que é? Você tá doente? Você tá com alguma coisa, né? Eu, não, eu sou vegano. Aí expliquei pra ela, pô, tem tudo a ver com você. Então foi daí, esse movimento vegano, ele vem do nosso questionamento de como se relacionar com os animais. O primeiro Isso não é movimento novo. era vegetariano, mas... Aí vamos lá. É a O diferença, que é o termo vegetariano, né? O termo vegetariano se refere exclusivamente à comida. Tá. Pode a pessoa parar de consumir por conta dos animais ou por outros motivos qualquer. Ele vai lá e falar, eu vou parar de consumir carnes. E ó, aqui tem outro desvio para a gente fazer. Dentro do movimento tem discussão a respeito disso, que é o quê? O termo em si, vegetariano, é sobre quem consome vegetais só. Não entraria Ovo. queijo, não entraria ovo, não entraria nenhum Leite, tipo de nada. laticínio, nada, porque é de vegetais. É o termo raiz. Só que ao longo do tempo, com o dinamismo da linguagem e tudo, pessoas que pararam de comer carne começaram a se auto-intitular vegetarianas. Ah, tá. E aí teve essa divisão. Então tem gente, inclusive no movimento, tem discussão sobre isso. Você está usando o termo errado e tal. Eu nem gosto muito disso, porque eu acho que não. O que vale é o processo em si. E o vegano, aí não é sobre alimentação. O vegano é uma posição, é uma postura que a gente assume de amplo respeito aos animais. E aí, a consequência dessa postura é a gente repensar qualquer tipo de relação nossa que possa ter contato com exploração, crueldade e morte de animais. Então, a nossa alimentação, a gente tira os produtos de origem animal. No nosso vestuário, a gente tira o couro, a lã de animais.